deixar desligado, só que você não vai ouvir o som, eu vou botar no 3. E botar energia também, então vou poder assistir. Sabe, bota o tapete no lugar.
Bom dia, povo. Bom dia. E aí, pessoal, bom dia para todos, tá? Uma correção aqui, só para concluir a aula de ontem, tá? Que nós estávamos falando sobre aposto. Então, nós vimos alguns tipos de aposto. Só um minutinho, pessoal, só um instante. Licença. E aí, eu quero corrigir só mais algumas questões referente ao conteúdo de ontem, né? O aposto que nós vimos. Então, só para recapitular, aposto é um item oracional, certo? Que serve para explicar, para enumerar, para especificar algo que já foi dito, algo que está ali naquele contexto, naquele fragmento de texto e assim por diante, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem ou a internet está oscilando? Tá meio que travando sua voz. Tá meio que travando, é porque aqui nublou, de repente eu tô vendo que não tá legal. Se Mas dá começar pra a escutar. dar, né? Se começar a travar muito, vocês me avisem, tá? Tá. E aí, tá bom, obrigada. E aí, pessoal, eu não vou corrigir todas as questões, não, tá? Se vocês quiserem tudo completinho, me peçam que eu fotografo e jogo lá no grupo para vocês concluírem a correção, tá? Senão a gente fica muito tempo num conteúdo só. Vejam bem, abra uma página 15 do livro didático, por favor. A página 15, ontem nós corrigimos até a questão 13, e aí eu quero corrigir agora com vocês a questão 14. Por quê? Porque aqui vocês terão que pontuar. E essa é uma parte muito importante, tá, galera? A pontuação. Toda vez que nós estudamos oração, que nós estudamos aposto, que nós estudamos vocativo, coesão, sempre vem junto com isso a pontuação. Então, é um momento importante de vocês aprenderem a usar a vírgula. Olha aí, ó. O aposto explicativo deve ser isolado por vírgulas. Sabendo disso, pontue corretamente os períodos a seguir. Então, eu vou ler a letra A e vocês vão me dizer onde eu devo colocar vírgulas. Olha lá. Nadar com peixes ou se aventurar em uma cachoeira são alguns atrativos de Bonito, um paraíso de águas claras e limpas. Eu preciso empregar uma vírgula aí, pessoal. Onde eu coloco essa vírgula? Depois da cachoeira. Todo mundo concorda que é depois da cachoeira? Ou teve gente que colocou em Não, outro lugar? acho que não é não. Que não é depois da cachoeira? É. Então, eu vou ler novamente, tá? E aí eu vou mostrar para vocês onde nós precisamos empregar uma vírgula aí. Bem, nadar com peixes ou se aventurar em uma cachoeira são alguns atrativos de Bonito, vírgula, um paraíso de águas claras e limpas, tá? Então, após Bonito, eu preciso empregar uma vírgula. Quando eu falo um paraíso de águas claras e limpas, eu estou explicando um pouco como é este lugar, tá?
Eu estou acrescentando uma informação a respeito desse lugar, certo, pessoal? Então, aí eu coloco uma vírgula. Eis aí um aposto explicativo, tá? Lá na letra B, nós temos assim, lá na letra B, o pico da neblina, o ponto mais alto do Brasil, está localizado ao norte do estado do Amazonas. Aqui na letra B, o aposto ele está literalmente isolado por vírgulas. Tem vírgula no início e vírgula no final. Qual é o nosso aposto explicativo aí, pessoal? É o Depois de pico da neblina, neblina, aí dá vírgula. a vírgula até o Brasil, eu acho. Isso, muito bem. Coloco vírgula após neblina e após Brasil. Então, o nosso aposto explicativo é o ponto mais alto do Brasil, certo? E aí, digamos, então, que eu queira retirar essa informação, eu queira retirar essa explicação, porque eu acho, assim, que, né, todo mundo que fala do pico, da neblina, sabe mais ou menos que ele é um dos mais altos, tá? Então, eu retiro e deixo o Pico da Neblina está localizado ao norte do estado do Amazonas. Perceberam que eu não tenho alteração nenhuma de sentido quando eu tiro esse aposto explicativo, tá? Porque, de qualquer maneira, eu estou fazendo referência ao Pico da Neblina e eu estou dizendo onde ele está localizado. O fato de dizer que é o ponto mais alto do Brasil é uma informação extra, uma informação a mais, tá? Por ser um aposto explicativo, está isolado por vírgulas, ok? Lá na letra C, a Serra do Rio do Rastro, um dos cartões postais de Santa Catarina, está a 1.421 metros de altitude. Onde nós empregaremos a vírgula aí, pessoal? Depois do rastro até Depois do rastro e Catarina, depois de depois de Santa Catarina. Isso, muito bem. Isso mesmo, tá? Depois de rastro, vírgula. Depois de Santa Catarina, vírgula também, tá? E aí o nosso aposto explicativo é um dos cartões postais de Santa Catarina. É o nosso aposto aí explicativo. E aí, para findarmos, lá na letra D, eu tenho assim, vale conhecer Alter do Chão, esse belíssimo tesouro do estado do Paraná. Aí eu só vou empregar uma vírgula só. entre chão e esse, tipo, alter do chão, aí vírgula, esse belíssimo tesouro do estado do Paraná. Isso, muito bem. Aí após chão, eu emprego uma vírgula, tá? Aí nesse caso, o nosso aposto explicativo, ele está isolado por uma vírgula e findado com ponto final, tá? Então, só uma vírgula mesmo que nós vamos empregar aí após chão, beleza? E aí, pessoal, a questão 15, 16 e a 17, depois eu fotografo e coloco lá no grupo para vocês corrigirem, tá? Eu quero agora que vocês façam aí um regresso e abram a página 9 do livro didático, tá? Coesão referencial. Eu era para ter aplicado coesão referencial primeiro e depois aposto, que é a sequência do livro, mas eu me confundi e alterei aí a ordem, mas não faz diferença não, tá? Vou pegar aqui um slide para mostrar para vocês o que vem a ser coesão referencial. Deixa eu abrir minha tela. Tá dando para vocês visualizarem, pessoal? Sim. Sim. Então tá. Olha só, coesão referencial. Pessoal, toda vez que se fala de coesão, eu não sei porquê, principalmente quando eu trabalho com alunos do ensino médio, eles têm a tendência a nunca entender a diferença de coesão para coerência, né? Eles não entendem literalmente o que é coesão, o que é coerência, afinal de contas, o que é isso, né? Para que serve? Qual a finalidade de coesão e coerência textual? E, na verdade, vocês
estudam a vida toda coesão e coerência textual, tá? A partir do momento que o professor está ensinando para vocês a ordem para escrever uma oração, a posição do sujeito, a posição do predicado, de certa forma, isso é coesão e é coerência. Porque se você consegue amarrar o seu texto de maneira que ele fique claro e objetivo, e você consiga transmitir sua mensagem com precisão, você está empregando coesão e coerência textual, tá? Então, dentro de coesão, nós temos vários itens que subdividem aí, né? Porque coesão não é uma coisa só. São vários itens subdivididos, tá? Então, cada momento, vocês vão estudar uma parte diferente de coesão textual. Quando vocês conseguirem escrever e empregar isso de forma eficaz, automaticamente vocês estarão dando ao texto a coerência, tá? Então, coesão me ensina a escrever de forma correta. Eu escrevendo de forma correta, eu consigo expor a minha ideia de forma ajustada e de forma objetiva e clara. Se eu consigo escrever de forma correta, objetiva, esclarecida, então meu texto vai ser coerente, tá? Porque o que é um texto incoerente? É quando eu começo falando da feira e termino falando do açougue, tá? Isso é um texto incoerente. Então, peraí, você está falando de quê, afinal de contas, né? O seu texto tem que ter uma harmonia. Se você começou falando sobre os índices de violência, você precisa pelo menos especificar que tipo de violência que você está falando. Porque você não pode, em um texto, apenas tratar de todas as violências que existem. O seu texto vai virar uma bagunça. Então, você quer falar sobre violência? Que violência você vai falar? Violência doméstica? Violência social? Violência contra contra a criança? Que tipo de violência que você está falando? Especifique melhor. Então, quando você consegue traçar um paralelo, o seu texto fica um texto agradável, fica um texto compreensível. E o objetivo de se estudar coesão é isso, é fazer com que você tenha a técnica, tá, de escrever melhor. Então, nós temos aí coesão referencial. O que é a coesão referencial? O próprio nome já diz, faz referência a alguma coisa. Tudo que é referencial se refere a algo que foi dito ou algo que será dito, tá? Então, coesão referencial é isso. Coloquei para vocês na tela um conceito básico, né? Caso vocês queiram printar. Coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se refere. A partir do momento que eu uso coesão referencial, por exemplo, eu evito de falar assim, ó, Vinícius é um aluno muito inteligente. Vinícius é um menino muito legal, muito simpático. Vinícius é um menino que sabe língua portuguesa. Vinícius é um menino comprometido. Poxa, que saco! O tempo todo repetindo o mesmo nome da pessoa, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quer dizer, não tem ninguém que aguente um texto desse. Aliás, se vocês escreverem um texto desse, né, que não tenha coesão referencial, provavelmente vocês terão uma nota reduzida, seja lá na disciplina que for, tá? História, ciências, por quê? Porque todo professor sabe muito bem empregar uma coesão referencial. Eu preciso ficar o tempo todo repetindo o nome do Vinícius no texto? Não. Eu preciso substituir o nome dele, tá? Por um pronome. Seja ele demonstrativo, seja ele possessivo. Eu tenho que substituir, eu tenho que dar um outro termo, tá? Que fique naquele lugar e tenha o mesmo sentido e me indique que eu estou falando do Vinícius, tá? Eu não posso deixar dúvida que eu estou falando do Vinícius. Então, coesão referencial é quando você é capaz de substituir termos que já foram ditos dentro de um texto por outras expressões de mesmo sentido, por expressões
sinônimas ou por pronomes, ok? Então, o termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de referente. Então, toda vez que eu falo de referência, referente é algo que já foi dito, também pode ser algo que será dito posteriormente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essas duas formas, tá? Eu tenho duas maneiras de apresentar esse tipo de coesão, que é a anáfora e a catáfora, tá? Então, pessoal, o que é a anáfora? A anáfora é quando ela retoma algo que foi dito anteriormente. Anáfora de antes, tá? Então, memorize isso aí. Anáfora de antes. Eu retomo o que já foi dito, certo? Catáfora, ela me dá uma previsão do que será dito posteriormente, tá? E aí eu vou ensinar também a vocês o uso do esse e do este, que o pessoal usa assim, né, de forma aleatória, sem sentido algum. Olha aqui o exemplo de anáfora. Ana é uma excelente médica. Ela se formou na UFF. Então, esse ela, que é um pronome pessoal, faz referência a quem? A Ana, que foi dito anteriormente. Então, o pronome faz referência a uma pessoa que foi mencionada anteriormente. Por isso que é uma coesão referencial anafórica, tá? Gente, aprendam isso. Eu nunca vi um vestibular, um processo seletivo, uma prova do IFES, por exemplo, que tem muito aluno que tem interesse em fazer IFES, que não caísse uma questão de coesão referencial, tá? Cai muito, é muito importante. E aí agora eu tenho a catáfora. A catáfora, ela me dá a previsão do que será dito posteriormente. Olha aqui, ó. Realizou todos os seus sonhos, menos este, o de viajar para Paris. Então, né, a pessoa tem um sonho. Qual sonho? O de viajar para Paris. Então, aqui o meu pronome, né, demonstrativo, em vez dele aparecer depois, ele aparece antes. Entendeu? Por quê? Porque ele está fazendo referência a algo que será dito depois. Catafórico. Coesão referencial catafórica. Sempre com pronome ou algum termo de mesmo valor semântico que será dito posteriormente, tá? E aí, é aqui que eu uso este, tá? Eu não uso este para algo que já foi dito, não. Eu uso este para algo que eu vou dizer que está próximo de mim, tá? Vamos lá. Vou reduzir aqui para poder aparecer na tela. Olha, novamente, dois exemplos para vocês. Tem um exemplo anafórico e um exemplo catafórico. Anáfora, referência ao que foi dito antes. Pedro saiu e ninguém ouviu. Esse o aqui é o nosso pronome, tá? Oblíquo. Esse pronome, ele faz referência ao Pedro, né? Que foi mencionado anteriormente. Pedro saiu e ninguém ouviu. Se eu não faço uso da coesão referencial, se eu não faço uso desse tipo de coesão, o que acontece? Pedro saiu e ninguém viu o Pedro, tá? Pedro saiu e ninguém viu o Pedro. Quer dizer, eu vou usar o mesmo termo duas vezes na oração, é muito chato. Ah, professora, mas ninguém faz isso. Faz, mas faz mesmo. Faz bastante. Eu vejo isso o tempo todo, quando eu corrijo o texto. Ó, catáfora. Referência do que será dito depois. Cadê meu exemplo, gente? Comeu o meu exemplo. Ai, gente, eu cortei. Tá, vamos aqui, ó. Olha isso aqui. O uso do esse e do este, pessoal. Sempre eu falo com vocês. Eu vejo muito pessoal usando este, sem entender o seu real significado, e faz a mesma coisa com esse. São dois pronomes demonstrativos e são dois pronomes que se parecem bastante. Eu sei que a língua portuguesa inventa muita moda às vezes, mas é importante que vocês reconheçam que há diferença no emprego de ambos, tá?
O esse, vocês vão perceber quando for empregado numa situação anafórica, tá? Quando for catafórico, eu uso esse. Olha só o exemplo. Estude bastante. Esse é o melhor caminho. Algumas pessoas colocariam este. Por quê? Acha que porque está próximo, né, a palavra, então cabe o este. Porque o este é algo que está muito próximo de você, tá? Esse é algo que está no meio do caminho. Aquele é que está mais, né, distante. Mas não tomem isso como uma regra fixa, não. Senão você se confunde. E aí, ó, estude bastante. Esse é o melhor caminho. Então, aqui, esse está fazendo referência ao ato de estudar, né? Então, eu preciso, de fato, usar esse aqui, este pronome especificamente. Quando eu tenho uma coesão referencial catafórica, as coisas mudam de figura. O melhor caminho é este, o estudo. Então, observem que quando eu uso um referente que foi dito anteriormente, eu uso esse. Quando é algo que será dito ainda, eu uso este, tá? Memorize isso aí, printa, porque é conteúdo de prova, certeza que em algum momento eu vou cobrar uma questão com o uso do esse e do este, tá? E aí eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram lá na página 9 do livro didático, tá? Para que nós possamos fazer alguns exercícios. Aí nós temos assim, ó, coesão referencial. Releia este trecho. Anne descreve em seu diário as condições nas quais ela e sua família viveram no período de 1942 a 1944. Conta que passou esses anos morando com a família no sótão de um prédio em Amsterdã, Holanda. Nesse ano, a menina foi presa e em 1945 morreu de inanição e tifo no campo de concentração de Bergen-Belsen. Ok? Então, olha, no período a seguir, que palavras substituem ou retomam o nome Anne? Observe, pessoal. Anne descreveu em seu diário as condições nas quais ela e sua família viveram no período de 1942 a 1944. Dentro desse pequeno retângulo aqui, pessoal, qual é o termo que se substitui o nome Anne? Está bem fácil. Conseguiram perceber? Não? Ó, lá na letra A, vou ler de novo. Anne descreveu em seu diário as condições nas quais ela e sua família viveram no período de 1942 a 1944. Então, observem, pessoal, que logo de início eu já tenho um pronome possessivo que está substituindo o nome Anne. Anne descreve, vírgula, em seu diário. Então, seu é um pronome que faz referência a quem? A Anne, tá? Então, podem escrever aí, tá? Ou circular, não sei. As condições nas quais ela, a Anne e sua família viveram no período de 1942 a 1944. Então, aí nós temos dois referentes, tá? Nós temos dois referentes que está se referindo a quem? A Ana. Então, o pronome seu e o pronome ela, tá? Escrevam aí, por favor. O primeiro pronome é possessivo e o segundo pronome é pessoal, tá? Lá na letra B nós temos assim. A expressão esses anos refere-se a que informações da frase antecedente? Conta que passou esses anos morando com a família no sótão de um prédio em Amsterdã, Holanda.
Quando ela fala, aqui na letra B, esses anos, que período especificamente ela está falando, ela está mencionando? Que período foi esse? De Ele tá lá? 1942 a 1944. Isso mesmo. É esse período que ela faz referência. Tá, pessoal? Perceberam como que não é difícil encontrar os referentes, tá? Então, esses termos existem justamente para isso, para não cansar a leitura de quem está lendo, né? A leitura do leitor, obviamente. Lá na letra C, nós temos assim: as expressões destacadas na frase a seguir referem-se a que informações do trecho inicial. Nesse ano, a menina foi presa e, em 1945, morreu de inanição e tifo no campo de concentração de Bergen-Belsen. Que ano é esse que ela faz referência aqui? Nesse ano, a menina foi presa. Que ano é esse? Em 1944. Isso, 1944. Porque ela foi presa num ano, mas morreu no ano seguinte. Essa menina sofreu demais, gente. Pelo amor do Senhor. A menina morou 2 anos num sótão. Depois ela ficou praticamente quase um ano num campo de concentração. Ai, misericórdia. Que horror. E vocês sabem, né, pessoal, que o campo de concentração, eu não sei se vocês estudaram isso em história, se vocês chegaram nessa parte, né, do Holocausto, mas você comia, as pessoas comiam os restos mortais das pessoas que faleciam primeiro, que eram mortas primeiro, né? Eles jogavam algumas pessoas fora, outra eles faziam tipo ração e davam para essas pessoas que ainda estavam vivas para comer. Tá? E aí matavam uns aos outros na frente de quem estivesse lá. Todo mundo via o tempo todo, soltava o cachorro, e aí matava, e você estava ali, você estava vendo, né? Emagrecendo, porque a comida não tinha nenhum tipo de nutrição. Então, um sofrimento muito, 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 acho que é por isso que choca tanto ainda, né? Deixa eu ver, nós paramos na letra C, respondido, questão 2. Releia o período a seguir e reescreva o trecho destacado, substituindo a palavra deles, pela informação que está elíptica. Então, vamos lá. Traduzido para mais de 70 idiomas, o Diário de Anne Frank vendeu mais de 35 milhões de exemplares, 400 mil deles só no Brasil. E aí, pessoal? O que vocês acham? Quatrocentos mil exemplares só no Brasil? Isso mesmo, 400 mil exemplares de Diário de Anne Frank vendidos só no Brasil. Só para explicar aqui o povo aqui de casa, sabe? Só Deus na misericórdia. E aí, olha só. Cadê? Lá na página 10, tem uma parte que tem bem explicado para vocês, tá, pessoal? De forma bem sucinta até, eu achei, o que é qual é a função da coesão referencial, tá? Que eu falei com vocês, que é para evitar a repetição de termos. A coesão referencial, ela tem essa finalidade principal, evitar que você repita o mesmo termo o tempo todo dentro de um texto, tá? E aqui, como a coesão referencial é construída? Ela é construída por meio da substituição. Substituição de termos com o mesmo valor semântico, né? Termos de mesmo sentido, alguns sinônimos até, também com emprego de pronomes, de um modo geral, seja pessoal, oblíquo, pronome demonstrativo, possessivo, não importa, tá? Ele tem essa função de substituir o termo. E aí tem alguns exemplos aqui para poder esclarecer um pouco mais para vocês quando vocês forem estudar. Eu acho que dá tempo de nós corrigirmos pelo menos a questão 3 aqui da página 10. Tá assim, ó.
Reescreva a frase a seguir, eliminando as repetições, sem perder o sentido original. Na letra A está assim, ó, fiz um bolo de chocolate e um bolo de laranja. Como que eu faço para poder tornar essa frase um pouco mais sucinta, pessoal? Fiz um bolo de chocolate e de laranja. E Isso. um de laranja. Exatamente. Fiz um bolo de chocolate e um de laranja. Pronto. Eu não preciso falar bolo novamente, tá? Tá ótimo. Letra B. Tomei um chá de camomila e um chá de erva doce. Tomei um chá de camomila e um de erva doce. Isso. Tomei um chá de camomila e um de erva doce. É pra pessoa dormir, né? Tomar esses 2 chás assim de vez, enfim. Tirei a repetição da palavra chá e pronto. Deixei meu termo, minha frase mais sucinta. Letra C. Plantei um pé de goiaba e um pé de jabuticaba. Plantei um pé de goiaba e um de jabuticaba. Pronto. Letra D. Comi um chocolate de leite e um chocolate de avelã. Comi um chocolate de leite e um de avelã. Pronto, tá, pessoal? E aí, obviamente, eu substituindo, eu deixo meu texto mais sucinto, mais reduzido, enfim, tá? As outras atividades, página 11, página 12, página 13, tá? São exercícios bem rapidinhos, façam que eu vou enviar para vocês a correção posteriormente, tá, pessoal? Acho que já deu nossa hora. Bom final de semana, bom feriadão para todos vocês aí, tá? Descansem bastante. Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, Tchau. galera. Tchau, Xuxa. Tchau.